Falo também sobre a chegada do novo técnico do Vasco da Gama. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse Vasco, né, que começa uma semana importante, uma semana que promete ser agitada. Hoje, inclusive, tem a apresentação oficial do novo técnico do Vasco, Pedro Emanuel, e também do novo reforço para a lateral esquerda, o lateral esquerdo Paulinho. O Vasco deve também ter situações importantes sobre a questão da Vasco da Gama SAF, né, da venda da Vasco da Gama SAF, a apresentação, quem sabe também a confirmação de outras contratações, enfim, vai ser uma semana agitada, até porque na quinta-feira o Vasco volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Vitória da Bahia fora de casa. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o novo técnico do Vasco é filho de um vascaíno, pelo menos foi o que contou Pedro Emanuel em sua apresentação nessa segunda-feira, abre aspas para o treinador. Vou confidenciar uma coisa, meu pai é vascaíno e nem eu sabia disso, porque ele nunca tinha me confidenciado. Ficou orgulhoso e até chorou quando soube que eu me acertei com o Vasco. Aí eu percebi o tamanho e a dimensão que o Vasco tem. O Pedro Emanuel, que passou as últimas 8 temporadas trabalhando no Oriente Médio, tinha negociações avançadas com a Al-Ittifaq. Quando o telefone tocou e do outro lado da linha o Vasco, ele desistiu do acordo com a Al-Ittifaq para se mudar para o Cruz Maltino, acordo até dezembro de 2027. E a estreia já acontece nessa semana em partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Só para completar o noticiário, o Cruz Maltino contar que Paulinho, lateral esquerdo, contratado sem custos do América, ele estava em fim de vínculo, também foi apresentado, abre aspas para ele, estou muito feliz com o contato do Vasco. Sabemos da grandeza do clube e me passaram um projeto que agradou demais. Confesso que não vi a hora de estar aqui, disse o ex-jogador do Coelho. Vou falar primeiro sobre a questão da contratação do Pedro Emanuel, novo técnico do Vasco. Eu e o Flávio, a gente fez um AVNews na quinta-feira à noite, aqui no canal, porque o Flávio tinha uma reunião de condomínio, lá questão de síndico, enfim. E aí o Flávio pediu, pô, Emerson, tem como você abrir o AVNews e logo na sequência eu entro para bater um papo e trazer as informações. Falei, beleza, Flávio, tranquilo. Aí na quinta-feira a gente fez assim, eu organizei junto com o Flávio fez o roteiro, colocou lá as fotinhas pra gente poder ilustrar, o Igor Silva fez aqui a nossa produção e a gente fez um AVNews com muita informação naquele dia, inclusive até com a informação que a gente deu. Ó. O Vasco está negociando com um treinador português e o Flávio trouxe o nome. Olha, o nome que eu recebi aqui foi do Sérgio Conceição, mas ainda não tem nada certo. Foi o nome que o Vasco ventilou. Então se deu uma possibilidade de treinador. E naquela hora, dentro da live, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp no telefone de um cara que normalmente tem o meu contato acabou ficando nos grupos de WhatsApp. Esse rapaz me mandou, né, Emerson? Acabei de receber uma informação aqui. O Vasco fechou com o treinador Pedro Emanuel. E como eu não conhecia a pessoa que mandou a mensagem, não conheço pessoalmente, conheço apenas por WhatsApp, esse cara nunca tinha me mandado uma mensagem com informação, eu fiquei com um pouco de pé atrás. Eu já perguntei assim, sério, tem certeza? Ele, cara, me passaram aqui. Vê se você pode confirmar. E eu fui rapidamente e mandei pro Flávio. Flávio, olha lá, recebi essa informação aqui que o Vasco fechou com esse técnico Pedro Emanuel. O Flávio falou assim, vou ver. Só que aquele vou ver, o Flávio fez o seguinte, naquela quinta-feira o Flávio teve muito trabalho para apurar o AVNews, ainda teve a tal da reunião de condomínio, o Flávio muito cansado, acabou indo dormir, eu também estava fazendo outras coisas aqui também, acabei não indo a fundo dessa apuração e a gente meio que deixou de lado. E aí, logo no dia seguinte, mais ou menos ali entre meio-dia e 1h, até foi até um pouco menos, assim, no finalzinho da manhã, o Vêner Casagrande trouxe a informação de que Pedro Emanuel era mesmo o técnico do Vasco. E aí isso demonstra claramente que a gente aqui no canal teve responsabilidade, porque a gente podia ter muito bem, eu podia muito bem falar assim, ó, vai estar negociando com o Pedro Emanuel. Aí chegaria na sexta-feira, fosse um outro técnico e falou, ó, me passaram a informação. Então com responsabilidade a gente esperou a gente também apurar, só que que bom que tem um jornalista também experiente, também com boas fontes, acabou confirmando a informação. A gente ficou um pouco negativo no seguinte, a gente podia ter dado essa informação em absoluta primeira mão, mas enfim, a gente tem muita responsabilidade, não ia dar só com uma mensagem de WhatsApp, dar uma informação alheia para vocês. E aí a gente vai para um outro detalhe que eu acho bem importante, porque também nesses dias, a informação que veio através da esposa do Thiago Mendes, que ele teria pisado num buraco no CT Moacir Barbosa e ter torcido o tornozelo, e por isso que ela postou uma foto deles
numa clínica médica. E eu vi muita gente postar isso como se fosse uma informação. Olha, Thiago Mendes se machucou, tá fora do jogo, preocupa pro jogo do Vitória. Mas ninguém fez o básico que a gente fala no jornalismo, né? A apuração. Entrar em contato com o próprio Vasco, com os médicos que fazem parte da comissão lá do departamento médico do Vasco, para confirmar. Olha só, a esposa do Thiago Mendes postou essa foto aqui dizendo que ele pisou no buraco. É verdade isso? Mas antes de perguntarem se é verdade, já foi publicada. E aí a gente parte do princípio seguinte: você viu essa publicação no canal Atenção Vascaínos? Você viu a Atenção Vascaínos trazer isso como se fosse informação? Não. O que a gente fez? Foi entrar em contato com o Vasco para confirmar se era verdade ou não. E o Vasco foi claro: não é verdade, isso não aconteceu, ele tem mesmo uma luxação que está sendo tratada, foi fazer ali os exames, mas não passa de apenas isso. Ele não pisou no buraco, ele não torceu o tornozelo. Tanto que, horas depois, a própria esposa do Thiago Mendes postou que era uma brincadeira interna entre os dois, fazendo uma brincadeira ali na postagem, ela acabou apagando a postagem. Então, o que eu falo, parte do princípio é o seguinte: a gente, quando vai dar informação para o torcedor, precisa ter responsabilidade. Precisa fazer o básico no jornalismo, que é apurar, perguntar às pessoas corretas, perguntar às fontes certas, perguntar até às fontes oficiais, para não trazer uma informação que deixou o torcedor do Vasco com preocupação, porque é um jogador importante, mas passou esse período todo e não trabalhou, não fez o que tinha que fazer em relação ao gramado do CT Moacir Barroso. O gramado tem buracos, os jogadores podem se machucar, então isso tudo tem que ter muita responsabilidade quando a gente passa nas informações. Por que eu falei lá atrás da galinha e da pata? Porque o canal Atenção Vascaínos, mais uma vez, está sendo aqui a pata. Publica o ovo, mas ao mesmo tempo grita como se fosse a galinha para dizer o seguinte: a gente tem responsabilidade e com certeza a gente vai sempre trazer as principais informações do Clube de Regatas Vasco da Gama com toda a credibilidade que você, torcedor, merece. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe para chegar a outros vascaínos. Bom, vamos entrar então no assunto principal com muitos detalhes, torcedor. Não perde, vai até o final. MOU vai ser assinado nessa semana, essa é a grande expectativa, tá? Então vamos trabalhar com uma data aqui hipotética para você entender a cronologia dos fatos. Quarta-feira, dia 15, imaginemos que assine nessa data. O Vasco pega esse documento, que é um acordo com o vendedor e o comprador, entre as partes. O Vasco já sabe as condições, o Marcos Lamáquia também. Então eu, vendedor, e eu, comprador, nós vamos assinar. Assina o documento. O que acontece? Você leva o documento assinado para os administradores judiciais, o AJ, assim eles são chamados. Eles debruçam sobre o documento, entendem as necessidades, entendem os valores, aprovam, levam para a juíza, para que ela possa marcar o leilão, né, depois de uma aprovação também em relação ao que está nesse documento. Fábio, você vai pensar assim: o que vai acontecer dentro do Vasco? Fica tudo parado? Ninguém anda? O Vasco está travado enquanto isso? Não. Enquanto esses documentos estão indo para a justiça, o documento paralelamente segue para os presidentes de poderes, ou seja, poderes como Conselho Deliberativo, Beneméritos, os VPs, as lideranças políticas, para que todos tenham ciência dos acordos. Ah, então tá bom, Fábio. Chega alguém e resolve mudar então, porque 150 milhões por CT é muito pouco, eu quero 300 milhões. Não, isso não muda. É dar ciência, dar conhecimento do que foi feito dentro das negociações. E paralelo a isso, a juíza está debruçando na negociação, lá olhando e entendendo se está de acordo, se for uma negociação bem desenhada, em prol do Vasco, né, para que tenha uma sequência. Qual é o prazo para a juíza dar o ok, dar o aprovado, Fábio? Pode levar até um mês. Pode levar até um mês. Então vamos trabalhar assim? Chegou na mão da juíza dia 20 de julho, porque 15 estava com a Jota, desaprovaram ali em 3 dias, enviaram para a juíza tem seu prazo, a justiça não para para o Vasco, apesar de alguns acharem que para, mas ela não para, e a juíza vai, em um mês, um prazo bem razoável, dar o seu veredito. Ó, está tudo de acordo, o Vasco cumpriu, deu celeridade ao processo, teve responsabilidade, pode seguir, vou marcar o leilão para 20 de outubro, vou dar aí 2 meses para que os interessados apareçam. A gente já sabe que o Marcos Lamáquia quer 2,5 bilhões para comprar 90% da SAF do Vasco, vai fazer isso, ok. Mas aí o Fábio Azevedo quer participar do leilão e eu posso participar. Você tem a sua empresa que quer participar, também pode. E aí a proposta pode ser maior, então o Vasco pode ganhar mais dinheiro? Sim e não. E eu vou explicar por quê. Quando fizer a entrega das propostas, não é aquele leilão que a gente conhece, né? Ó,
2 bilhões e meio, não, 2 bilhões e 700, não, 3 bilhões. Não tem esse aumento, não vai aumentando assim. Cada um faz a sua proposta. Todos os envelopes na mesa, o Vasco vai olhar também para entender se vai fazer ou não esse tipo de negociação e de que forma irá fazê-lo. Então isso é importante. Então o Vasco vai falar assim, cara, Fábio Azevedo é uma empresa que ele traz, quem é o fundo investidor que está com ele, não sei. Então eu prefiro o Marcos Lamarck, que é um fundo sólido, é um brasileiro que está aqui já estabelecido com a riqueza dele, com o seu império bilionário. Então eu mesmo oferecendo menos, eu prefiro seguir assim. E a juíza vai e homologa. Então, em linhas gerais, para você entender, torcedor, esse final, o grande finale, para você dizer, Marcos Lamarck é o novo dono da SAF de 90%. Pode levar até 6 meses. Ou seja, pode ir até final do ano, início do próximo ano. Ponto 1. Ponto 2, que eu quero debater com você. Só que paralelo a isso, o Vasco já vai fazendo aí o seu trabalho, a sua busca por recursos, o DIP já está pedido à juíza e ela autorizando, o Vasco vai ao mercado, o Marcos Lamarck pode falar, não, é comigo, deixa que eu vou mandar para o Vasco 100 milhões de reais. Ou vou fazer um aporte logo 200 milhões e na hora que eu pegar as ações, eu trago para mim esse pagamento, é meu. E aquele empréstimo que o Vasco fez, Fábio, que era 80 milhões, deve estar na casa de uns 100. Ele vai assumir, ou quem assumir a SAF do Vasco. Então, entendeu como é que vai ser feita a negociação? O Vasco que estava asfixiado começa a respirar. E tudo passa por hoje também, torcedor. Eu fiz questão de trazer esse vídeo para você poder entender. Essa semana, a expectativa é que saia a assinatura do MOU, que inclusive seria celebrado no último dia 10. Como teve aquela trava na justiça, agora segue. Desembaraçar, desenrolar negociações de jogadores. O técnico já está aí, que a gente faça um bom jogo na próxima quinta-feira. Semana que vem tem Sul-Americana. Só que, paralelo a isso, depois do documento assinado, o presidente de poderes recebe, envio para a Jota, envio para a juíza, determina o leilão, né, depois de uma aprovação, e aí o Vasco segue com todo o seu trâmite. Então, torcedor, é esperar, o processo volta a caminhar, porque ele estava parado, o próprio Lamarck falou isso, pai e filhos falaram, sem o Pedrinho não tem negociação, o Pedrinho voltou, então agora a negociação vai prosseguir. E aí, curtiu? Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Ah galera, se aparecer a função de hypar, clique por favor para nos ajudar, assim nosso vídeo é recomendado para mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!